Saudações, queridos amiguinhos! Provavelmente vocês já ouviram falar desse senhor, Blaise Pascal. Sim, o mesmo do princípio de Pascal, aquele que afirma que a pressão aplicada num fluido confinado se transmite integralmente a todos os pontos desse fluido. É a base do funcionamento das máquinas hidráulicas e pneumáticas. Pascal escreveu no livro Pensamento uma frase que considero muito forte. O homem é uma ponte entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Somos muito maior do que um vírus, mas muito menor do que uma estrela. Não conseguimos perceber todos os sons, apenas aquelas ondas mecânicas longitudinais com uma frequência de 16 Hz a 20 mil Hz. O som com uma frequência inferior a 16 Hz, o infrassom, não percebemos. Os sons com uma frequência superior a 20 mil Hz, os ultrassons, também não percebemos. Não conseguimos perceber todas as cores, todas as frequências do espectro eletromagnético, apenas aquela banda de frequência que vai do vermelho ao violeta. Se a frequência for inferior a 4 vezes 10 a 14 Hz, inferior ao vermelho, não enxergamos. Se a frequência for superior a 8 vezes 10 a 14 Hz, ao violeta, não enxergamos. Não conseguimos perceber todos os cheiros, não conseguimos perceber todos os sabores. Estamos presos entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Vocês devem conhecer esse senhor também. Sim, o autor daquele célebre best-seller, O Pequeno Príncipe. Se não leram, leiam. Ele também tem uma frase muito interessante. O essencial é invisível aos olhos. A origem de nossa vida é um óvulo. Não enxergamos, é invisível aos nossos olhos. O espermatozoide fecundando esse óvulo também é algo tão pequeno que não enxergamos. Mesmo nós lá no início, olha aí você, eu, qualquer um de nós, com apenas 6 horas. Ainda bem que ficamos mais bonitos. As coisas enormes também não conseguimos ver. Você não vê esta nebulosa do anel a olho nu. É difícil ver a olho nu, com tantos detalhes, a constelação de Órion ou mesmo as Pléiades. O essencial é invisível aos olhos. Ainda bem que existe a ciência para nos revelá-lo. Então, venham comigo, professor Aguinaldo, e vamos entender melhor sobre os instrumentos ópticos. Basicamente, eles se dividem em 2 tipos, os de projeção e os de observação. De projeção, cito como exemplo a câmera fotográfica, uma imagem real, invertida, é projetada numa película ou num circuito. Os retroprojetores tão usados por seus professores e por vocês durante as apresentações. De observação, talvez o mais simples seja a lupa. Aposto que muitos aí já brincaram com lupas. E se você tem um óculos com uma lente convergente, se você tem algum problema como a hipermetropia, você carrega 2 lupas, uma na frente de cada olho. Para enxergarmos coisas pequenas, eis o microscópio, o básico. Já existem microscópios eletrônicos, microscópios muito mais complexos. Eis um telescópio para vermos coisas grandes, claro, o básico.
Os telescópios também já estão bem mais complexos. Mas a essência de funcionamento continua a mesma. Temos que lembrar que mais importante do que todos esses instrumentos é este aqui, as janelas da alma, o nosso olho humano, o primeiro instrumento de observação utilizado por nós, desde a nossa criação até hoje. Esse é o instrumento mais complexo e por mais que tentemos reproduzi-lo, nunca conseguimos com tamanha eficiência. Os instrumentos de projeção utilizam lentes convergentes, lentes de beiradas finas, as lentes convexas, porque são as únicas lentes que conjugam imagens reais e invertidas, as únicas imagens capazes de serem projetadas. Veja uma comparação entre o olho e uma câmera fotográfica. O olho tem um buraquinho por onde entra a luz, chamada pupila. Buraquinho que pode aumentar ou diminuir conforme o movimento da íris. A câmera fotográfica também tem um buraquinho por onde entra a luz, o diafragma, que também pode ser regulado para ficar maior, permitir uma entrada de mais luz, ou mais fechadinho, permitir a entrada de menos luz. O olho e a câmera também possuem lentes convergentes, lentes de beirada fina. No caso do olho, chamamos de cristalino. Da câmera é lente. As câmeras monoreflex, né, elas nos permitem alterar o foco dessa lente. No caso, a alteração do foco do grau do cristalino é o que chamamos de acomodação visual e é feita pelos músculos ciliares. Tanto no olho como na câmera fotográfica será projetada uma imagem real, invertida e menor. No olho, essa imagem é projetada na retina, na câmera fotográfica, numa película. Hoje não existe mais filme praticamente. Ou então no sensorzinho eletrônico. Então, a única formulazinha que entra aqui é aquela que você viu quando começamos a estudar ótica. Aquela formulazinha da câmara escura, que relaciona o tamanho do objeto, O, com o tamanho da imagem, o I. Isso é igual à posição do objeto, distância do objeto até a lente, pela posição da imagem, distância da imagem até a lente. Lembram dessa fórmula? É a primeira fórmula que a gente vê no estudo de ótica. E os instrumentos de observação? Vamos começar pelo mais simples, as lupas. O que são lupas? Lupas são lentes de beirada fina, lentes convexas, lentes convergentes. Lembrem que as lentes convexas são as únicas lentes capazes de projetar imagens ampliadas. Então, nos instrumentos de observação, praticamente todos terão uma lente de beirada fina, de preferência com foco enorme, para que o objeto se posicione entre o foco e o centro óptico da lente, pois o observador quer ver uma imagem virtual direita e ampliada. Então, todas aquelas formulazinhas que utilizamos nas lentes, podemos utilizar quando vamos analisar uma lupa, porque a lupa é uma lente. O foco é o raio dividido por 2, o raio de curvatura dessa lente. A vergência da lente, o grau da lente, é o inverso do foco. O inverso do foco, a vergência da lente, é igual a 1 dividido pela posição do objeto, mais 1 dividido pela posição da imagem. O aumento, que é a relação entre o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, isso é igual à
posição da imagem dividida pela posição do objeto. Só que agora, quando se trata de lentes, inclui-se na fórmula do aumento o sinalzinho de menos. Por quê? Quando a imagem é real, P' é positivo, mas ela será invertida, então o I é negativo. Quando a imagem é virtual, o P' é positivo, é negativo, mas ela será direita, então o I é positivo. Tem também aquela equaçãozinha do aumento linear, muito útil. É o foco dividido pelo foco menos a posição do objeto. Porque o foco quase sempre nos é dado. Quando a gente compra uma lente, a gente sabe o foco dela. E a posição do objeto também é fácil de ser medido. Para enriquecer vosso estoque de fórmulas, eis mais uma. É a distância mínima de visão distinta, normalmente 25 centímetros, vezes a vergência da lente. Essa fórmula pode ser útil de vez em quando. Vamos guardá-la? Aumento linear também pode ser o produto da distância mínima de visão distinta pela vergência da lente. Ok? Vamos estudar os microscópios, porque o microscópio é uma combinação de lentes dentro de um tubo. A lente que fica próxima ao nosso olho, por onde olhamos, chama-se ocular, e a lente que ficará próxima ao objeto chama-se objetiva. Essa nomenclatura também é mantida para os telescópios. Os microscópios visam enxergar coisas bem pequenininhas, né? Então, o foco da objetiva tem que ser muito pequeno, pois se deseja que a objetiva conjugue uma imagem real, invertida e ampliada. Então, o objeto tem que estar sempre a uma distância maior do que a distância focal. Para garantir isso, para a objetiva, pega-se lentes com pequenas distância focal. A ocular já precisa ter uma grande distância focal, porque deseja-se ver imagens virtuais e ampliadas. Então é importante que o objeto da ocular esteja entre o foco e o centro óptico da ocular. Daí a necessidade de uma grande distância focal. O objeto da ocular será a imagem projetada pela objetiva. Olha um esqueminha aqui. A objetiva vai conjugar a imagem do objeto Y, AB. Então, como o foco da objetiva é pequenininho, ela vai conjugar uma imagem Y', A'B', real, invertida e ampliada. No caso, esta imagem conjugada pela objetiva se tornará o objeto para a ocular. É necessário que a ocular tenha um foco grande, para que a imagem conjugada pela objetiva se situe entre o foco da ocular e o seu centro óptico. Assim, o observador verá uma imagem virtual, está na frente da ocular, ampliada e invertida, porque está abaixo do eixo de simetria. Para se calcular o aumento produzido por um microscópio, multiplica-se o aumento da ocular pelo aumento da objetiva. Nesse caso, trabalha-se com as duas lentes separadamente, como já fizemos em aulas anteriores. E após descobrir o aumento da ocular e o aumento da objetiva, multiplicando esses aumentos, temos o aumento proporcionado pelo telescópio. Mas há uma relação também com o comprimento do telescópio. Ok? Então veja, quanto maior for o comprimento de um telescópio, maior será o aumento produzido por ele. Quanto menor for o foco da objetiva e da ocular,
maior será o aumento produzido por ele. O aumento produzido por um telescópio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional ao produto dos focos, da objetiva e da ocular. Então, o aumento linear é a distância mínima nítida vezes o comprimento do telescópio dividido pelo foco da objetiva vezes o foco da ocular. Uma outra equaçãozinha boa para se guardar e muito cobrada em alguns vestibulares. Vamos exercitar? Vamos fazer um exercício? O comprimento de um microscópio de 3 objetivas é 16 centímetros. Sabendo que a distância focal da ocular é de 1 centímetro, quais as distâncias focais das objetivas se os aumentos nominais são 50 vezes, 100 vezes e 500 vezes? Considere a distância mínima de visão distinta, 25 centímetros. Veja, o aumento, quando se considera o comprimento do telescópio, é igual o produto da distância mínima de visão distinta vezes o comprimento do telescópio, informações que nos foram dadas, né? A distância mínima de visão distinta é 25 e o comprimento desse telescópio é 16 centímetros. Ambos estão em centímetros. O foco dividido pelo foco da objetiva vezes o foco da ocular. Normalmente a ocular é uma só. O que muda-se nos microscópios são as objetivas. Então, temos que o foco da objetiva será 400, o resultado de 25 vezes 16, pelo aumento linear. Para um aumento de 50 vezes, o foco da objetiva será 400 dividido por 50, um foco de 8 centímetros. Veja, está aumentando pouco, mas o foco da objetiva é maior do que o foco da ocular. E no microscópio, deseja-se que o foco da objetiva seja menor do que o foco da ocular. E para um aumento de 100 vezes, será 400 dividido por 100. O foco da objetiva, 4 centímetros, ainda é maior do que o foco da ocular. Mas veja, temos um salto de 100 vezes para 500 vezes. Então, o foco da objetiva, 400 dividido por 500, é igual a 0,8 centímetros, menor do que o foco da ocular. Para o microscópio, quanto menor for o foco da da objetiva, melhor. Maior o aumento. O aumento é diretamente proporcional ao comprimento do telescópio e inversamente proporcional ao produto do foco do objetivo pelo foco da ocular. E, de preferência, que o foco da objetiva seja menor que o foco da ocular. E os telescópios? Aqueles instrumentos feitos para enxergarmos coisas que estão no céu, coisas muito grandes. Temos o refrator, que é uma luneta, e o refletor. O primeiro, então, se baseia no fenômeno da refração, mudanças na velocidade do raio de luz, e o refletor em reflexão da luz. No refrator, a objetiva é uma lente. No refletor, a objetiva é um espelho côncavo. Normalmente, para se adquirir o telescópio refrator, ele é mais caro que um telescópio refletor com as mesmas características de aumento e de captação de luz. Por quê? Como o refrator utiliza a lente é mais cara do que um espelho, porque exige a lapidação dos dois lados. Em compensação, o refrator, além de ser mais caro, ele exige menos manutenção e tem um limite de comprimento. Enquanto que o refletor, embora seja mais barato, ele exige mais manutenção. Pois é um tubo aberto e não tem limite de comprimento. Vamos entender melhor como que funciona o refrator? Tem a lente objetiva, que é a que fica apontada para o objeto. No caso do microscópio,
a objetiva tinha um foco pequeno. Nós íamos ver objetos bem de pertinho. No caso aqui, a objetiva tem um foco enorme. Tem que ter uma grande distância focal, pois vamos ver objetos que estão muito longe. A que fica próximo do olho é a ocular. E agora a gente precisa de uma pequena distância focal apenas. Veja, a imagem da objetiva será o objeto paraocular. Como o objeto para a objetiva se encontra no infinito, a imagem é conjugada no foco da objetiva. Esse foco da objetiva deve estar entre o foco da ocular e a ocular, para se conseguir, para que o observador veja uma imagem virtual formada na frente da ocular, ampliada e no caso aqui invertida, pois está abaixo do eixo de simetria. Para se calcular o aumento é fácil, divide o foco da objetiva pelo foco da ocular. Note que nos microscópios seria interessante que a objetiva tivesse uma pequena distância focal e a ocular uma grande distância focal. Neste caso aqui, é obrigatório que a objetiva tenha uma grande distância focal. Ok? Veja, há uma limitação também em relação ao comprimento, porque o comprimento do telescópio é a soma do foco do objetivo pelo foco da ocular. Então, note, quanto maior for o foco da objetiva e menor o foco da ocular, maior o aumento. Mas se aumentarmos muito o foco da objetiva, o comprimento desse telescópio será gigantesco, porque ele obedece a uma regra que diz que o comprimento máximo dele é igual ao foco da objetiva mais o foco da ocular. Vamos fazer um exercício? Você dispõe das seguintes lentes: L1 de distância focal mais 20 centímetros, uma lente convergente, o foco é positivo. L2 de distância focal mais 100 centímetros, uma lente convergente, o foco é positivo. E L3 de distância focal mais 200 centímetros. Quais poderiam servir para a construção de um telescópio refrator? As três, poxa, todas. Porque para construir um telescópio refrator, basta que as lentes sejam convergentes, lentes de beirada fina, lentes convexas, com distâncias focais diferentes, porque o foco da objetiva tem que ser maior que o foco da ocular. Quantos telescópios refratores diferentes você poderia construir? Veja, poderíamos pegar o L2 como objetiva, né? E o L1 como ocular. O foco da L2 é maior que o foco da L1. Então, um telescópio. Poderíamos pegar L3 como objetivo e o L1 como ocular, pois o foco da L3 é maior do que o foco da L1. E ainda a L3 como objetivo e a L2 como ocular, porque o foco da L3 é maior que o foco da L2. De quanto seria o aumento e comprimento de cada um deles? O aumento é o foco da objetiva dividido pelo foco da ocular. Agora, o comprimento é a soma do foco da objetiva pelo foco da ocular. Então, para o telescópio 1, a objetiva é L2, foco 100, e a ocular é L1, foco 20. 100 dividido por 20, aumentaria 5 vezes. O comprimento, 100 mais 20. Então, L1 teria um comprimento de 120 centímetros, 1,20 m. Para o telescópio 2, a objetiva é L3, foco 200, e a ocular L1, foco 20. 200 dividido por 20, 10 vezes. E o comprimento? 200 mais 20, foco da objetiva mais o foco da ocular, 220 centímetros, 2,20 m.
Para o telescópio 3, a objetiva é a L3, foco 200, e a ocular L2, foco 100. Então, o aumento será de apenas 2 vezes. E o comprimento? O foco da objetiva mais o foco da ocular, 200 mais 100, 3 metros, 300 centímetros. Então, veja, no telescópio refrator há esta limitação de comprimento. O comprimento está amarrado ao foco da objetiva e ao foco da ocular. O telescópio refletor, ele também tem a lente, ele também, nesse caso, a objetiva é um espelho. O básico é esse aqui, veja. O astro a ser observado se encontra muito longe, lá no infinito. Então as imagens, os raios de luzes vêm e incidem no espelho côncavo, de modo que essa incidência seja paralela ao eixo principal. Eles vão se refletir e vão conjugar uma imagem no foco. No foco coloca-se um espelho plano e esse espelho plano reflete a imagem até a ocular, uma lentinha convergente. No lugar do espelho plano, pode-se colocar também circuitos eletrônicos e transmitir essa imagem diretamente para um computador. Esse é o modelo mais conhecido, o newtoniano. Mas existem outros modelos de telescópios refletor que, além de ter uma ocular, uma lentinha convergente, utilizar como objetivo um espelho côncavo e para refletir a imagem para ocular um espelho plano, também monta-se espelhos convexos para direcionar a luz dentro do tubo, como esse modelo. Melhora-se em qualidades de imagens. O aumento é a mesma formulazinha utilizada para o telescópio refrator. É o foco, no caso do espelho côncavo, da objetivo, dividido pelo foco da ocular. E lembremos que o telescópio refletor não tem limitação de comprimento. O comprimento dele não está amarrado aos focos da objetiva e da ocular. No caso, o telescópio não é um instrumento de aumento, é um instrumento que capta a luz. O mais interessante é o diâmetro da objetiva, porque quanto maior for o diâmetro da objetiva, tanto no caso do refrator, que é uma lente, como no caso do refletor, que é um espelho, quanto maior for o diâmetro da objetiva, mais luz ele vai captar, e é isso que interessa. Paz e amor a todos.